Então, bem-vindos à nossa aula 7 da disciplina de linguagens formais e autômatos. Então, tipos de prova em indução forte aqui no caso da nossa aula de hoje, tá? Então, aqui é o sumário, a gente vai ver alguns tópicos de aulas anteriores. Depois a gente vai ver a prova por indução forte, a gente vai ver o teorema, ver a ideia, né? E depois a gente vai tomar como exemplo para a gente fazer a aplicação dessa indução forte. Então, aulas passadas, a gente viu as definições de, né? Definição, prova e teorema. Depois a gente viu alguns tipos de demonstração, como vacuidade, demonstração direta, contradição, demonstração por construção e indução fraca. Então, hoje a gente vai ver a indução forte, tá? Qual a diferença que você tem entre a indução fraca e a indução forte? Então, aqui, na indução forte, a gente chama ela também de indução completa. Então, se você vê em algum lugar, né, indução completa, indução matemática completa, você entenda que é indução forte, tá? Então, o teorema para você fazer a prova por indução completa é o seguinte, né? Dado que você tem um A, que é um número natural, uma sentença, né, P, de N, né, que ela é aberta nos números naturais, ok? Então, suponha que o P de A é verdadeiro, ok? Então, aqui seria equivalente ao seu caso base. Então, aqui a gente já percebe que é um pouco diferente lá da nossa indução fraca, né? Na fraca, a gente começa com um P de 1 igual a verdadeiro. A gente começa aqui com um A, tudo bem? E esse A aqui também pode ser 1, tá? Mas pode ser que não seja exatamente 1, pode ser qualquer outro valor que seja um número natural. Então, se você tem que para todo número natural K que seja estritamente maior do que A, que todos os anteriores a ele, ok? Então, aqui você vê que você tem um certo PI sendo verdadeiro, tá? Onde esse PI, né, o I, ele é o A mais 1, o A mais 2, o A mais 3, até o K menos 1. Então, se você tem que todos esses valores, né, dessas sentenças, né, do PA mais 1, do PA mais 2, do PA mais 3, são todos verdadeiros, então você vai ter que o PK também vai ser verdadeiro, ok? Então, se isso acontece, então o P de N ele é verdadeiro para todo N maior ou igual a 0. Tudo bem? Então, aqui a gente tem que começa a partir de A, tá? E o A pode ser 1 também, ok? Então, a diferença entre a indução fraca e a indução forte é que aqui, ó, nesse lado aqui da nossa implicação, a gente só tem o K-1, ou seja, o PK-1 ele é verdadeiro lá na nossa indução fraca, e aqui na forte eu tenho que todos os anteriores, né? O PK-1, o PK-2, o PK-3, o PK-4, até o PA, ok? Que é a nossa base. Talvez eu precise de todos eles verdadeiros para conseguir mostrar que o PK vai ser verdadeiro. Tudo bem? Então, aqui, como é que seria essa ideia aqui? Como é que a gente pode visualizar essa ideia de uma forma que seja melhor, entendeu? Então, deixa eu ver. Só aqui. Deixa eu ver qual foi o problema que deu aqui com a nossa lousa virtual. Opa. Eu acho que foi que deu certo aqui agora. Só um minuto. Então, eu vou colocar a nossa lousa virtual aqui. É o seguinte, então a gente tem alguns objetos aqui,
Então, antes a gente começava de quem? A gente começava do 1, né? Nesse caso aqui, a gente vai começar do A, tá? Então, você tem um A, que é o seu caso base. Você pode ter mais de um caso base, na verdade, tá? Mas aqui você seria o seu objeto A mais 1. Aqui seria o A mais 2. Aqui o A mais 3, ok? Então, se o A for 10, por exemplo, então você teria o 10, o 11, o 12 e o 13, ok? Mas poderia ser 1 também. Se fosse 1, você iria continuar com 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai, ok? Mas o fato é isso. Então, aqui, ó, como é que a gente vai chegar até esse camarada aqui? A gente chega por esse daqui, tudo bem? Porque você só tem um aqui anteriormente. Agora, para você concluir que esse aqui é verdadeiro, lembrando que a gente está tentando concluir que todo mundo aqui é verdadeiro, tudo bem? Então, se esse aqui é verdadeiro, você consegue chegar nesse A mais 1 aqui, ok? No A mais 2, para o A mais 2 ser verdadeiro, às vezes, né, você precisa dos dois anteriores, né? Então, você precisa desses dois camaradas aqui anteriores, ó. Você precisa do A e do A mais 1. Para você concluir que o A3 ele é verdadeiro, então às vezes você precisa desses três anteriores aqui, tá? Antes eu só precisava do mais próximo, né, que seria o A2, mas nesse caso aqui, talvez eu precise do A2, talvez eu precise do A1, e talvez eu precise do A para provar, né, para mostrar que esse A mais 3 ele de fato é verdadeiro. Ok? Então, na nossa indução fraca, a gente tinha algo assim, né? Ó? Então, você só tinha exatamente a necessidade de ter apenas o elemento anterior para você mostrar que o outro que um certo objeto era verdadeiro, você só precisava do objeto anterior. Agora não, você precisa de todos os objetos anteriores, talvez, ok? Talvez você só precise de alguns, né? Um, ou dois, ou três, mas assim, o fato é que não é totalmente garantido de que isso você só vai precisar de um elemento só, então de dois, ou então de três. Ou seja, você tem que ter todos os outros verdadeiros para você concluir, partindo deles, né, de que aquele seu objeto, ele de fato é verdadeiro, tá? Então, seguindo essa ideia aqui, né, você vai ter que todos os objetos, né, eles são verdadeiros, né, partindo do seu objeto A, ok? Então, você vai concluir que seu objeto A é verdadeiro, o A mais 1 é verdadeiro, o A mais 2 também vai ser verdadeiro, ok? Então, aqui como exemplo, né, eu vou colocar esse teorema aqui para vocês, ó. Então, aqui a gente vai utilizar grafos, tá, agora, e também a gente vai visualizar grafos aqui nessa disciplina quando a gente vê autômatos, ok? Então um autômato ele pode ser visto como um grafo também, tá? Então, o que é que esse teorema aqui ele está dizendo? Ele está dizendo que se um certo grafo é uma árvore, então a gente tem que ver que o grafo aqui ele é igual a um par ordenado, ou seja, uma sequência de tamanho 2, cujo esse primeiro elemento aqui é V e o segundo elemento é E, ok? Esse primeiro elemento a gente chama ele de conjunto de vértices e esse aqui a gente chama ele de conjunto de arestas. Então, o que é que quer dizer isso daqui, né? Que o tamanho do conjunto de arestas, ou seja, a sua quantidade de arestas, é igual o tamanho do seu conjunto de vértices, ou seja, a sua quantidade de vértices menos 1. Okay?
Então, se você pega um grafo que é uma árvore, você tem que a quantidade de aresta daquela árvore é igual à quantidade de vértices menos 1. Tudo bem? Então, vamos rever aqui esses conceitos aqui para a gente entender o que é que esse teorema está falando, né? Então, primeiro a gente tem que entender, lembrar o que é um grafo. Então, um grafo são, a gente pode ver que são esses círculos aqui, né? Ó, com algumas retas, né? Ligando, então curvas, né? Você pode ter uma coisa desse tipo aqui assim, né? Ó. Então daqui para cá, assim. Ok? Então, isso aqui é um grafo, tá? Então, esses círculos são os vértices e essas curvas, né? Esses segmentos de reta que estão ligando dois vértices é o que a gente chama de arestas, tá? Tudo bem? Então, o que acontece aqui, né? Esse grafo aqui que eu coloquei, ele não é uma árvore, né? Mas por que ele não é uma árvore, professor? Porque ele tem, ó, o que seria equivalente a esse caminho aqui, né? Ó, que vai e volta para o mesmo vértice, né? Ó, você vê que isso aqui é semelhante ao mapa, né? Então, quando você tem um caminho que vai e volta, né, vamos dizer assim, para a mesma cidade lá do seu mapa, você tem um ciclo. Então, como você tem esse ciclo aqui, você tem que não é uma árvore, tudo bem? Então, se eu tirar aqui, ó, essa aresta, aí você já percebe que não tem mais ciclo, tá? Então, quando eu estiver falando de ciclo, você lembre de um grafo que é assim, ó, que tem que ter pelo menos 3 vértices, aí você vai e volta para o mesmo vértice. Ou então, se fosse 4, então você pensaria em algo desse tipo aqui, né? 5, aí você tem aqui um ciclo de tamanho 5, né? Aí 6, você iria continuar, né? Por exemplo, ó, se eu adicionar essa aresta bem aqui, ó, você tem esse ciclo grandão aqui, ó. Tudo bem? Então, isso aqui seria um ciclo também aqui. Logo, não seria uma árvore, tá? Então, outro requisito para ser árvore é o grafo ele ser conexo. Tudo bem? Então, o que é um grafo conexo, professor? É um grafo que você tem sempre um caminho entre quaisquer dois vértices que você pega. Por exemplo, esse aqui a gente sabe que ele funciona, né? Ó, se você pega esse vértice aqui e esse vértice aqui, tem algum caminho que liga eles? Tem sim, ó. Você tem esse caminho aqui, tá? E isso vai acontecer para qualquer dois vértices que você pegue aqui desse grafo. Ele sempre vai ter um caminho que tá ligando os dois vértices, ok? Então, qual é um exemplo de grafo que não é conexo? Se eu remover essa aresta aqui, ó, você vê isso aqui ainda continua sendo grafo, né? Ainda tem vértices e tem arestas, só que ele é desconexo. Ele é desconexo por quê? Porque agora eu não tenho mais esse caminho que vai desse vértice aqui para esse vértice aqui. Tudo bem, ó? Então, como é que você sai desse vértice aqui para você chegar até esse aqui? Ok? Então, um caminho aqui seria uma sequência de vértices, né, que você vai andando pelas arestas, né? Então, chega aqui até um certo ponto que você conclui o seguinte, né? Não, isso aqui seria um pedaço, né, conexo, e esse aqui é outro pedaço conexo. Mas quando você junta os dois, eles não são conexos, não. Tudo bem? Então, para ser árvore, tem que ser conexo e tem que ser acíclico, ou seja, não pode possuir ciclos. Ok? Então, aqui é um exemplo de árvore. Ok? Então, a gente pode ver mais exemplos aqui, tá?
Por exemplo, um exemplo bem conhecido, que é a nossa árvore binária. Então, você tem uma árvore binária aqui. Ok? Você tem um caminho também. Um caminho, ó, assim, aqui sozinho é uma árvore, né? Aqui sozinho também é uma árvore. Tudo bem? Tem o grafo estrela também, que ele é assim, ó. Você simplesmente coloca um vértice e você sai colocando outros vértices ligando com esse que está no centro. Então, isso aqui seria um grafo estrela, que é uma árvore. Tá? Ou então, você simplesmente pode ter um grafo assim, ó, que vai ser uma árvore também, né? Parece aquelas ligações químicas, né, que a gente vê. Ok? Então, isso aqui também seria uma árvore, tá? Aqui seria outra árvore aqui. Tudo bem? Então, o que é que o nosso teorema fala, né? Ele fala que a quantidade de vértices que você tem em uma árvore dá igual a quantidade de arestas mais 1. Ou então, mais especificamente, o que eu coloquei lá no teorema foi que a quantidade de arestas é igual à quantidade de vértices menos 1. Tá? Então, como é que ficaria aqui, ó? Nesse grafo aqui. Será que vai funcionar aqui? Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui você tem quantos vértices? Eu vou dizer que n é a quantidade de vértices e m é a quantidade de arestas, tá? Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então, você tem 7 vértices aí, tá? Então, n aqui é igual a 7. Ok? Então, seguindo a ideia do nosso teorema, seria para ter, né, 6 arestas. Ó. Então, se você for contar, então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, aqui, de fato, o nosso teorema funcionou, não foi? Ó? 6. Esse caminho aqui, né, vamos pegar esse caminho. Aqui, quem é o n e quem é o m? Aqui você tem 1, 2, 3, 4 vértices. Quantas arestas? 1, 2, 3. Ó, parece que ele sempre funciona, né? Aqui no seu grafo estrela, você tem n igual a quanto e m igual a quanto? Os vértices aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem 9, né? Desculpa que você tem aqui o do centro aqui também. Então, você tem 9 vértices aqui. Agora, aresta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem 8 arestas. Sempre é essa quantidade menos 1. Ok? Então, aqui nesse outro grandão aqui de baixo, né? Quem é N e quem é M? Então vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui são 16 vértices. Quantas arestas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui você tem 15 arestas. Okay? Então aqui nesses exemplos aqui, né, meio que eles podem meio que convencer a gente de que de fato é um teorema, ou seja, de que é uma observação que ela é verdadeira. Ok? Mas como é que a gente vai provar isso, né, que sempre é possível fazer isso para qualquer árvore que você pegue, tudo bem? E mais, né, utilizando indução, né, indução forte, né? Então vamos para isso já, tá? Tá tudo certo, pessoal? Dá para entender tudo? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Ok, né? Então tá tudo certo, né? Então vamos lá provar o nosso teorema, tá? Então
eu vou colocar aqui, né? O nosso teorema é o seguinte, né? O nosso teorema é que você tem um grafo VE, ok? Árvore, ou seja, se o GE é árvore, ou seja, se ele é conexo e acíclico, ou seja, se ele não possui ciclo, então a gente tem que a quantidade de arestas é igual à quantidade de vértice menos 1. Tudo bem? Então, como é que você faz essa demonstração, né, essa prova? Por indução, tá? Então, você coloca por indução. Ok? Por indução em... Aí você tem que falar no que você está fazendo indução. Aqui, no caso, eu vou fazer indução na quantidade de vértices, ok? Então, eu vou dizer que é um N, né? N seria a minha quantidade de vértices, ok? Então, eu tenho que pegar o meu caso base. Qual seria o meu caso base? Seria N igual a 1, tudo bem? Ou seja, quando você tem um vértice só. Quando você tem um vértice só, qual é o grafo que vai dar? Você tem o grafo, ó, que só tem um vértice só. Tá? Ele não está ligado com ninguém, simplesmente ele está lá sozinho. Então, aqui, nesse grafo, a gente vê que a quantidade de vértices dele é 1 e que a quantidade de arestas dele é igual a 0. Tem nada, né? E aqui se mantém, né? Ó. Quantidade de arestas, que é 0, é igual a V, que é 1, menos 1. Então, tá ok o nosso caso base. Ok, o nosso caso base está ok. Agora a gente vai para a nossa hipótese. Então, para a nossa hipótese, que é o HI, a nossa hipótese de indução ou hipótese indutiva. Então, o que é que a gente vai falar aqui, né? Que seja verdade, aqui é indução forte, tá? Então, para ser indução forte, eu tenho que considerar para todos os casos anteriores, tá? Então, seja verdadeiro, vou colocar só V, tá? Então, seja verdadeiro que toda árvore eu vou colocar assim, ó, G colocar assim, G', né? G', V' e E', tá? Com até. Eu tinha colocado K, não foi lá? Então, eu vou colocar aqui até. Eu vou colocar K-1, tá? K-1 igual a quantidade de nós. Ok? Então, possui quantas arestas? A quantidade de V, né? Linha menos 1 arestas. Ok? Então, seja verdadeiro que toda árvore G' com até K-1, aqui tem um até, tá? Então, se é com até, então estou considerando todas as outras, ou seja, K-2, K-3, K-4, tudo bem? Até o nosso caso base, que é 1, ok? Ou seja, para todas as árvores que você tem um vértice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o K-1, ok? Você tem que essa propriedade ela vai ser verdadeira, ok? Que é o quê? Que a quantidade de arestas dessa árvore é igual à quantidade de vértice menos 1.
Tudo bem? Então, agora a gente vai para o nosso passo de indução. Então, passo de indução ou então passo indutivo. Então, alguém tem alguma ideia aí de como é que faz isso aqui agora? O que é que vocês me dizem aí? Professor, tem alguém levantando a mão ou é minha impressão? Não sei. Eu queria saber como é que eu resolvo isso aqui. Pronto, acabou. Não tem mais ninguém levantando a mão, não. E aí, como é que resolve isso aqui? Tá claro até agora? Pois é, né? Porque você tem que ver como é que funciona. Como é que você vai utilizar a sua indução, né? A sua indução não, desculpa, a sua hipótese, né? Como é que seria uma ideia aqui, né? Ó? É o seguinte, porque aqui você tem que pegar, né, um grafo, né? Vamos dizer assim, seja G, né? Uma árvore, né? Vamos fazer aqui devagar que a gente consegue, tá? Então, seja G uma árvore com... Aí, agora eu vou pegar com K vértices, ok? Ok, então peguei uma árvore que tem uma certa quantidade de vértices aqui que eu tô falando que é K. Ok? Então, uma observação interessante aqui nas árvores é a seguinte: se você tirar uma aresta de uma árvore, você divide a sua árvore em duas. Ok? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu... Pronto, ó. Se eu pegar, por exemplo, essa árvore aqui que está aqui, ó. Tudo bem? Essa aqui que está aqui embaixo. Escolhe uma certa aresta dela aqui. Por exemplo, essa daqui. Se tu remover ela, tu vai ter duas árvores. Você concorda comigo, ó? Então tu pode ver que uma árvore, né? Se você pegar uma certa aresta, essa aresta ela pode dividir a tua árvore em duas. Você pode ver que seria um pedaço de uma extremidade, né? E o outro pedaço da tua outra extremidade. Então que seriam duas árvores, né? Aí o legal disso é o que, né? Se essa tua árvore grandona aqui ela tem K nós, então cada uma dessas pequenininhas aqui você tem que elas vão ter no máximo K menos 1, né? Porque quando você pegou aqui essa aresta, né, ó, você tirou pelo menos esse nó dessa grandona aqui, ó. Ou seja, você tirou pelo menos um nó, né, um vértice. Ou seja, se você tinha K no total, então esse pedaço aqui ele vai ter no máximo K menos 1, tá? E o mesmo ele vai ocorrer para esse outro lado aqui, né, ó. Você tirou esse vértice aqui desse pedaço aqui, ó. Então, se você tirou um vértice, você tinha no máximo K. Então, esse pedaço aqui, ele tem no máximo K menos 1 vértices. Tá? E disso, né, a nossa ideia básica aqui é você aplicar a sua hipótese para esse pedaço e depois para esse pedaço aqui. Tudo bem? Então, essa aqui seria a nossa ideia geral. Dá para entender, pessoal?
levanta a mão aí quem está conseguindo entender, né? Aqui, basicamente, você vai escolher uma aresta. Se você tirar essa aresta, você vai ter duas árvores. Você está conseguindo visualizar isso? Levanta a mão aí, vai. Tá claro, né? Pronto. Aí você está visualizando também que essas duas árvores, elas têm no máximo K-1 vértices, ok? Tá claro aí para cada um de vocês que essas duas árvores que você tem, cada uma vai ter pelo menos no máximo K-1 vértices? Tá claro aí para vocês? Tá ok, né? Então, ó, por isso é que eu tenho que usar a indução forte, né? Porque eu não sei quantos vértices ficam, entendeu? Então, basicamente eu vou pegar essa ideia e vou colocar lá na minha demonstração, tá? Então, vamos escrever isso, tá? Ok? Então, eu vou fazer até o desenho aqui do lado, tá? Então, esse aqui é o G, né? Então, eu vou desenhar aqui em preto aqui até. Pode ser em verde aqui, vai. Então, você tem o seu desenho aqui do G, né? Ó. Eu vou fazer um pouquinho maior. Então, você tem o seu desenho aqui do G. Aí, dentro dele, você tem uma aresta. Que eu vou chamar de A, por exemplo. Aqui é a aresta A, tá? Se você tirar essa aresta dessa árvore, você vai ter uma árvore para cá, né? Ó. E você vai ter outra árvore para cá. Tudo bem? Então, pronto. Eu vou chamar, né? Eu vou dizer que essa árvore aqui é a árvore G1. E essa árvore aqui, ó, é a G2. Tudo bem? Então, eu sei que essa minha árvore G1, ela tem no máximo K-1 vértices. E essa árvore G2 aqui também, ela tem K-1 vértices. Então, eu posso aplicar a minha hipótese de indução aqui nesse caso, tá? Então, como é que ficaria, né? Se eu chamar V1 e E1 aqui para o G1, ok? Os vértices e as arestas serem V1 e E1 respectivamente. Então, lá no meu teorema, quando eu utilizo, né, eu fico com E1, o tamanho dele, né, é igual ao V1 menos 1, tá? E o mesmo vai acontecer aqui para o G2. Então, o E2 vai dar igual ao V2 menos 1, tá? Aqui está só um pouquinho complicado de ver, mas eu acredito que esteja dando para entender aí, né? Ok? Depois a gente tem que fazer algumas observações aqui, mas vamos logo escrever isso daqui que a gente fez, ok? Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente escolheu uma certa aresta, que a gente está chamando de A, né? Então, eu vou fazer assim, ó, escolha uma aresta A, eu vou dizer que é o A, de G. Ok? Então, você escolheu essa aresta. Quando você remove essa aresta, então a gente tem duas árvores, né? Então, eu vou colocar assim, ó, note que o G menos o A são duas árvores, ok? São duas árvores. E mais, você sabe que são duas árvores que têm no máximo K-1 vértices. Tudo bem? Então, são árvores
duas árvores aqui, no caso eu chamei de G1 e G2. Então, G1 e G2. Eu vou escrever aqui assim para ficar mais claro. Então, o G1 é V1 é 1, tá? E G2 é igual a V2 é 2. Então, são duas árvores com, no máximo, K-1 nós. Isto é, a gente pode escrever também assim, ó. Isto é, V1 é no máximo K-1 e tamanho de V2 também é no máximo K-1. Ok? Aí, por hipótese, a gente tem esses resultados aqui que eu escrevi aqui no nosso desenho, tá? Esse desenho aqui é pra gente... Ele só serve para ajudar na nossa argumentação, tá? Então, por hipótese de indução, temos o quê? Temos que o E1 é igual ao V1 menos E1 e o E2 é igual a V2 menos 1. Tudo bem? Então, isso aqui era o que a gente tinha feito aqui até esse momento aqui, nesse camarada aqui. Tudo bem? Então, agora a gente tem que concluir, né? Como é que a gente vai fazer aquela conclusão geral, né? O que é que a gente tem que concluir? A gente tem que pegar essa árvore aqui e ter a conclusão de que o E é igual ao V menos 1. Então, como é que a gente vai fazer essa conclusão, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Assim. Quanto é que é essa quantidade de arestas aqui? Ou seja, se você for pegar o seu grafo todo aqui, okay? Você concorda que a quantidade de arestas que você tem nessa árvore é a quantidade de arestas dessa árvore aqui, mais a quantidade de arestas dessa árvore aqui, mais essa aresta A, porque a aresta A ela não está nem no G1 e nem no G2. Ou seja, vai ser a quantidade de arestas de G1 mais a quantidade de arestas de G2 mais 1, que é por conta do A, ok? Dessa aresta A. Então, o E, aqui, ó, eu vou botar até mais aqui no canto. O E, ele é igual à quantidade de arestas de G1, que é E1 aqui, ó, tamanho de G1, mais a quantidade de arestas que você tem no G2, mais 1. Tudo bem? Só que eu sei que o tamanho de E1 é esse camarada aqui e que o tamanho de E2 é esse camarada aqui. Então, simplesmente eu vou trocar. Ok? Então, em vez de colocar E1, eu vou colocar V1 menos 1. O tamanho de V1 menos 1. Então, eu vou colocar o tamanho de V1 menos 1. Em vez de colocar o E2, eu vou colocar o tamanho de V2 menos 1. Então, fica mais tamanho de V2 menos 1. E esse mais 1 aqui eu vou deixar. Mais 1. Ok? Então, aqui, ó, você já pode cortar, né, o menos 1 com o mais 1. Isso aqui vai dar igual a quanto?
Você tem a quantidade de vértice que você tem no G1 e você tem a quantidade de vértices que você tem no G2. Aí vamos olhar aqui o nosso exemplo aqui que está em verde. A quantidade de vértice que você tem no G1 mais a quantidade de vértice que você tem no G2 é exatamente todos os vértices que você tem no G aqui, ok? Então é exatamente o tamanho de V. Então o tamanho de V é a quantidade de vértices que o G tem. Então você tem que esses dois caras aqui, né? Esse mais esse é igual a V. É o tamanho de V, na verdade, né? Então você tem que é o tamanho de V. E aqui você tem o menos 1. Então ficou menos 1. Então aqui você provou o quê? Que o E, que é a quantidade de arestas de G, é igual à quantidade de vértice menos 1. Tudo bem? E aqui você conseguiu concluir a sua demonstração. Tá claro, pessoal? Até agora? Tudo certo? Quem conseguiu acompanhar aqui, levanta a mão. Ok, então Consegui acompanhar, mas ainda tem algumas dúvidas, mas está tranquilo. tranquilo, né? Porque essa demonstração aqui em cima de grafos talvez seja a primeira vez para vocês, né? Em relação a mim, de gráficos, nem tanto. Eu já tinha visto gráficos na UES, quando fazia CC. Mas aqui tá um pouco, não sei, mas Tá bom, né? acho complicado. Tá bom, mas Tá tá um ok, pouco mais então. aprofundado, porque lá só pedia para calcular de alguma forma, né? E Isso. calculava o número das arestas e os vértices. Isso, Entendeu? exatamente. É só Então, seguir se isso. vocês seguirem as ideias, né? Você vai ver. Desenho aqui ajuda muito. O desenho aqui ajuda demais. Se for seguindo aqui, buscando as ideias que tem no desenho, de fato ajuda muito, entendeu? Com certeza. E aí, pessoal? Mas tá claro aí pra todo mundo aí? Posso dar prosseguimento? Então, ok, sim, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, para a gente entender daquela outra forma lá, né, que a gente tinha visto, é a seguinte, né? Você tem aqui alguns objetos, né? Aqui no caso era grafo, no nosso caso, né? Então os nossos objetos eles eram assim. O nosso caso base é um vértice só, né? Lembra disso, né? Então a gente mostrou que isso aqui é verdadeiro, né? Então aqui é verdadeiro. Então o nosso próximo aqui seria para dois vértices, ou seja, a única árvore que tem dois vértices é simplesmente uma aresta, né? Você pega aqui dois vértices e você liga eles. O nosso 3 aqui seria uma árvore aqui desse tipo aqui, ó. Basicamente você só tem essa árvore aqui desse tipo aqui também. Então, para você fazer essa conclusão aqui, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar uma certa aresta e você tem que remover do grafo para você ficar com duas árvores, né? Então, daqui, ó, a gente teve que quebrar, não foi, ó? Você pegou a sua aresta e você tirou, ó. Aí você ficou com esse lado aqui, ó, sendo uma árvore e esse outro lado aqui sendo uma árvore, tá? Então, para você fazer essa conclusão aqui, você pegou do seu caso base, ok? Então, você pegou do seu caso base para você concluir dessa árvore aqui com dois vértices, ok? Então, você fez lá aquelas contas lá e você concluiu que aqui era verdadeiro, ok? Desses dois casos aqui.
Então você tem esse aqui que é verdadeiro pelo caso base e esse aqui utilizando o seu passo, tá? Essa outra árvore aqui, né, a gente tem que ela é assim, né? Ó. Então, quando você escolher uma aresta para você tirar aqui, vamos dizer que eu vou escolher essa aresta aqui, ó. Então, eu vou tirar essa aresta aqui. O que sobra aqui desse lado, né? Eu vou botar aqui em azul agora. É esse daqui, né? Ó, que é uma aresta, ou seja, é uma árvore de tamanho 2. E o outro lado, ó, é uma árvore que ela é de tamanho 1. Então, esse azul aqui veio desse seu segundo caso aqui, desse seu segundo objeto aqui, tá? Agora, esse outro aqui, ó, ele veio do seu caso base, ó. Então, você precisou do seu caso base e você precisou do seu caso 2 para você concluir que esse caso aqui funciona, tá? Então, aqui basicamente você fez aquelas mesmas contas e concluiu que esse seu caso aqui também é verdadeiro, ok? Então, aqui, para você ter ideia, como seria o seu caso 4, né? Então, aqui a gente tem mais algumas possibilidades aqui para o nosso caso 4, né? Por quê? Porque pode ser que a sua árvore seja desse tipo aqui, ok? Pode ser que a sua árvore seja desse tipo aqui, ó. Aí você vai ter que analisar cada caso, né? Tipo, esse aqui de cima, ó. Esse aqui de cima. Você pode tirar essa aresta aqui. Se você tirar essa aresta, você vai ter essa árvore e essa árvore aqui, que ambas vêm lá do teu caso 2. Ok? Aí ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Agora, se você utilizar esse camarada aqui de baixo, aí ele vai ser um pouco diferente, ó. Porque se você escolher essa aresta aqui, por exemplo, você vai ter esse camarada aqui e esse aqui. Aí esse veio do teu objeto 3 e esse outro aqui ele veio do teu objeto 1. Tudo bem? Então aqui cada um desses camaradas aqui, né? Você tem esse aqui, caso possível, lá para ser a sua árvore lá de tamanho 4 e esse outro aqui. Ok? Então aqui você tem várias possibilidades, né? E não... aqui a gente está vendo que é bem diversificado, né? Tipo, você de fato precisa ter que todos os outros anteriores de fato eles são verdadeiros, tá? Para você cobrir todos esses casos aqui, ok? Então, talvez exista mais alguma outra possibilidade, não sei, para você ter... Não, acho que são só esses dois casos aqui mesmo possíveis, né? De árvores que tenham tamanho 4, né? Mas, enfim, aí assim você vai concluindo, né? Então, aqui eu tenho que esse objeto aqui, esses objetos aqui desse grupo aqui, né? Eu vou ter que vão ser verdadeiros também, tá? Então, aqui seria uma outra... um outro objeto, né? Vamos dizer assim, para você fazer indução, né? Para você aplicar indução, que seria em grafos, né? E isso aqui a gente vê muito em computação, né? Grafos a gente gosta bastante de usar, tá? Isso aqui é bem importante para a gente. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro? Quem conseguiu acompanhar aí, levanta a mão aí. Eu sei que às vezes fica complicado de você ver tudo de uma vez, mas assim, se você for passo a passo, né? Quem entendeu esse passo a passo, né? Pode levantar a mão aí, pode ficar à vontade para levantar a mão aí. Tá claro, né? Então, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar também.
Tudo certo, então? Posso finalizar a aula? Tem alguma dúvida de outro conteúdo? Alguma dúvida da lista? Não sei. Posso tirar também, a gente tem tempo ainda. Tudo ok, então? Me dá um ok, então, gente. Ok? Ok, então, né? Posso finalizar a aula, né? Ok. Pois então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado, tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço aí. Que Deus abençoe cada um de vocês sempre e sempre e sempre, tá? Então é isso, tá? Obrigado aí e até a próxima aula, tá, gente?